Falando da indicação do presidente Lula para o STF, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, e a gente fala dessa repercussão, enfim, dos próximos passos com o Rodrigo Orengo, que está chegando por aqui, direto da capital federal. Orengo, um caminho a ser perseguido, a gente abordou isso um pouco hoje, ontem e hoje, algumas repercussões, inclusive com posicionamentos do presidente do Senado, né? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. Sabe que a campanha, na prática, já começou. E como é que é feita essa campanha, Renan? É uma aproximação com os senadores, né? Aqui em Brasília se chama de beija-mão. O ministro Jorge Messias vai visitar lá a maioria dos gabinetes, marca lá a audiência, é uma espécie de sabatina prévia, conversa com os senadores e também com pessoas próximas a senadores. Então, logo depois do anúncio do presidente, hoje, nesse dia seguinte, Jorge Messias já esteve num culto na igreja evangélica. Ele é evangélico e estava lá ao lado de André Mendonça. André Mendonça, ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o interessante é o seguinte, Renan, os dois têm algo em comum, uma resistência do senador Davi Alcolumbre. Tem que lembrar que André Mendonça, quando foi indicado, ficou meses à espera do agendamento de uma sessão na Comissão de Constituição e Justiça. Ficou ali em banho-maria, uma coisa constrangedora na época, né? Até chegaram a levantar a possibilidade de uma rejeição do nome dele em função justamente dessa dificuldade de andar com as audiências no Senado Federal. No fim, acabou sendo aprovado. Uma votação um pouco menor, mas foi aprovado, como é uma tradição do Senado Federal. Jorge Messias está num outro espectro político, indicado pelo presidente Lula, por isso que chama atenção essa proximidade dos dois. E também tem a resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque ele fazia uma espécie de campanha nos bastidores para Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal. E teve uma reação muito negativa, logo em seguida ao anúncio do presidente. Ele marcou e agendou uma sessão para votar o que o Ministério da Fazenda considera ser uma pauta-bomba, o regime de previdência complementar dos agentes de saúde. Isso é avaliado, cálculos apontam que tem um impacto bilionário para o erário, por isso que o governo estava pressionando para que esse assunto não fosse marcado, para que essa votação não acontecesse. Quando ele é realmente surpreendido com a indicação de Jorge Messias, porque disse que não teve, inclusive, uma ligação do presidente, ele, ato contínuo, marca essa sessão. O clima deu uma azedada no Senado Federal, mas agora é um trabalho de construção do indicado do presidente e, obviamente, vai contar com o apoio do governo para conseguir esses 41 votos. Historicamente, o Senado sempre aprova o indicado do presidente, né? Nessa campanha, Messias vai encontrar mais dificuldades, mas o Planalto entende que ele vai conseguir lá os votos necessários. Agora, Renan, é bom nunca esquecer do que diz a Constituição, do que estabelece, né? Porque, além dessas amarras políticas, tem que ir lá para a Constituição entender que a indicação cabe ao presidente e tem que ter lá os critérios de conduta ilibada e notório saber. Então é isso que os senadores precisam questionar na sabatina. A gente sabe que quando a sabatina for marcada, vai ter muita discussão, muito questionamento, né, algum constrangimento, mas o governo está esperando que o nome seja aprovado. Vai ser com um pouco mais de dificuldade. E tem que esperar também, né, Orengo, ver como é que vai ficar depois disso, dessa eventual aprovação que deve acontecer, mas do clima entre Congresso e Executivo, né? Porque já não anda muito bem na relação do governo com a Câmara, a postura de Hugo Mota e também a resposta do governo. E agora com Davi Alcolumbre, você citou aí a pauta-bomba, a insatisfação dele e inclusive de alguns ministros do STF, né, com a indicação de Jorge Messias, alguns deles esperavam pela indicação de Rodrigo Pacheco, é um climão que vai precisar ser administrado, né? E no momento, Renan, que o governo vai precisar contar com o Senado, porque o PL antifacção, que hoje é a prioridade do Executivo, está lá no Senado Federal. O governo acabou de comprar uma briga com o Hugo Mota, e uma briga pública, com réplica, tréplica nas redes sociais, presidente criticando a proposta, a condução da proposta, Hugo Mota respondendo. Realmente um clima que ficou ruim na Câmara dos Deputados, depois de toda a discussão do PL antifacção e das alterações que tivemos aqui na Câmara. Mas agora o governo precisa do Senado para retomar um texto original, pelo menos alguns itens da proposta original, e precisa de Davi Alcolumbre. Tem que lembrar que Davi Alcolumbre hoje ele é o responsável por diversas indicações no governo.
é acreditada a ele a indicação de pelo menos 2 ministros. E tem ainda diversos cargos que estão lá numa cota de Davi Alcolumbre. Então, em tese, é um aliado do governo. Mas é claro que a relação aí deu uma estremecida, porque ele realmente esperava que o presidente indicasse um colega senador, mas a indicação ficou com Jorge Messias. Obrigado, Orengo, pela sua informação, pela sua análise. Bom fim de semana para você, viu? Bom fim de semana, até mais.